Pronto, vai começar a gravar agora. Então, a ideia é de a gente fazer o fechamento do que a gente estava vendo, né? A gente discutiu nesse começo a importância da leitura, né? E a importância da leitura na formação de um leitor. Fica muito mais fácil para a gente trabalhar com a criança leitora se desde o... Ué, a Natália não está conseguindo entrar. Que engraçado. Eu vou mandar de novo para ela o link da... Deixa eu mandar de novo, quem sabe ela consegue clicar. Vamos ver se ela consegue entrar. Então, a ideia é que a gente consiga despertar na criança, desde pequena, o gosto pela leitura, porque quanto mais cedo a gente desenvolver o hábito de gostar de ler na criança, mais fácil ela se tornar um adulto leitor, né? E como que a gente faz isso? Óbvio que vocês vão lembrar, principalmente nos anos finais de ensino do fundamental, quando a gente tem mais lembrança dos livros, aquela coisa maçante de que a professora dá o livro para ler, o aluno tem que ler, fazer ficha literária, responder questão, né? Quando a gente assiste um filme, ninguém fica questionando quem são os personagens principais, o que você gostou, o que você não gostou, fala... Não, né? O livro também ele não precisa ser cobrado dessa maneira. É óbvio que existem trabalhos para ser feitos com o livro, mas você tem que diversificar, você não pode fazer sempre a mesma coisa. E com a contação de história, ele também é assim, ele vai buscando essa forma de entreter a criança, de entreter o aluno de formas diferentes. Então, um dia a gente conta usando o livro, um dia a gente inventa a história, um dia a gente usa fantoche, um dia passa um vídeo, né, com a historinha, porque a criança precisa perceber que a história ela pode ser dinâmica, né? A contação, eu andei lendo as atividades de vocês e vi em muitos relatos que eu conto história e aí eu faço os barulhos dos personagens, eu mudo a voz, e as crianças adoram, e adoram mesmo, porque elas vão percebendo que o que elas estão ouvindo vai ganhando vida, né? Elas conseguem, como a memória deles, lembra que eu falei que a cabecinha deles funciona diferente do que a gente concebe. Por quê? Porque eles não têm a vivência de vida que a gente tem, eles não têm as nossas experiências. Então, quando você fala alguma coisa para eles, o vermelho, vamos supor, eu falo de vermelho para uma criança de 2 anos. Se ninguém nunca mostrou vermelho para ela, se eu mostrar isso aqui e falar que isso aqui é vermelho, ela vai acreditar, porque ela não conhece, ela não sabe que isso aqui é preto. Ela vai acreditar em mim, eu estou falando que é vermelho, ela vai acreditar. Se eu mostro para vocês e falo, gente, olha aqui que bonitinho o meu coisa vermelho, vocês vão falar, Adriana, isso não é vermelho, isso é preto. Por quê? Vocês já conhecem. A mentalidade da criança é assim, ela vai assimilando o que ela conhece. O que ela não conhece, ela vai juntando as informações com o que ela já tem. Então, se ela sabe alguma coisa, ela vai relacionando. Quando a gente conta a história, ela vai usando essa imaginação, quando você está contando sem mostrar imagem, sem mostrar nada. Ela vai imaginando as coisas da forma dela. Então, é bacana você deixar essa imaginação acontecer. Outro dia você põe um fantoche, outro dia você mostra o livrinho,
porque ela vai percebendo que ela consegue imaginar, ela consegue aprender de formas diferentes, né? Então, esse conteúdo ele vai facilitando na contação de história nesse aspecto. E aí é importante que o professor seja leitor, né? Primeiro porque, como o cargo, a função de professor, né? A profissão, ela exige que a gente tenha muito estudo, que a gente esteja sempre se reciclando, porque toda hora aparece uma coisa nova, aparece aí a Natália. Bem-vinda, Natália. Né? Todo mundo vai percebendo coisas novas. Né? A gente vai tendo conhecimento de técnicas, de metodologias diferentes. Então, a gente precisa estar sempre estudando. E com você sendo leitor, isso fica mais fácil, né? Fica menos cansativo. Outra coisa que é importante, né? Na verdade, é fundamental, né? No processo da leitura, é que os livros sejam escolhidos de acordo com a faixa etária, né? Então, eu tenho que ter em mente que para uma criança do berçário e de 1 ano, são histórias muito curtinhas, com desenhos bem grandes e bem coloridos, que é para chamar atenção. Para as crianças de 2 e 3 anos, as histórias também têm que ser curtas, mas elas podem ter um pouquinho mais de detalhes. Para as crianças de 4 e 5 anos, são histórias que até podem já ter texto, apesar de elas não saberem ler, mas para a gente contar a história. E as figuras já podem ser mais detalhadas, podem ter mais imagens na mesma página, porque elas conseguem prestar atenção e entender e interpretar aquela frase, aquela imagem. Lembra que eu comentei com vocês mais de uma vez que a leitura que a criança faz não é necessariamente decodificar. Estou adorando essa. É girafa? Adoro. Não empolga, não. Não empolga? Deixa ele falar. Né? Então, é importante para a criança a leitura da imagem, porque quando ela faz essa leitura de imagem, quando ela decodifica as imagens, ela reconhece os personagens, o cenário, ela está desenvolvendo a atenção, o poder de concentração. Ela está desenvolvendo uma coisa que a gente chama de discriminação visual, porque ela está olhando uma figura toda e aí ela consegue perceber que o sol está pintado de amarelo, que a florzinha ali é vermelha, que o cachorrinho é marrom e branco, né? Ela vai conseguindo compor a imagem. E quando ela vai percebendo esses detalhes das imagens, ela está trabalhando uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, que é a discriminação visual, ou seja, é a capacidade que ela tem de olhar uma figura inteira e perceber os detalhes. Né? Então, é como ela olha para a gente quando chega na escola e ela nota o seu brinco diferente, ela nota que você passa um batom diferente, porque eles notam tudo, eles notam, seu marido não percebe que você cortou o cabelo, mas as crianças da escola percebem, elas percebem e elas comentam. Se você usa um brinco diferente, elas comentam, elas percebem tudo, porque elas são atentas, tudo desperta essa curiosidade. Então, a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Usar esse interesse, essa curiosidade da criança, que é natural, a nosso favor. Então, aproveitar essas oportunidades para trabalhar com as crianças uma infinidade de opções, que elas nem percebem que elas estão trabalhando. Tudo isso na contação de história. Então, quando eu faço uma voz, né, da vovó, que é uma vozinha mais velhinha, coitadinha.
A, a criança, quando ela percebe que você mudou de voz, né? Eu sou uma criança falando com um chapeuzinho vermelho. E a vovó chega e fala: Oi, minha netinha, como você vai? Quando a criança percebe essa mudança de tom, né? Também a gente está desenvolvendo uma coisa. Oi, Silvana. Ela está desenvolvendo a habilidade dela de discriminação auditiva, ou seja, ela está percebendo sons diferentes. Então, na contação de história, além da criatividade, além da imaginação, a gente está trabalhando a concentração, o foco da criança naquilo que a gente está fazendo, a atenção, a discriminação visual, que é a capacidade dela perceber detalhes numa figura, a discriminação auditiva, quando você muda o tom de voz e ela consegue perceber que são personagens diferentes, né? Então, tudo isso você está agregando valor a uma atividade simples que é contar história. E aí, como eu estava dizendo... Oi. Depois, assim, você poderia deixar aí uma dica, uma lista aí para a gente aí, assim, de sugestões de livros, sabe, para educação infantil. Parece, assim, quem está chegando agora, parece que é muito fácil. É lógico que a gente tem um bibliotecário que pode auxiliar. Mas nem sempre, muitas vezes na educação infantil, quando você vai usar a biblioteca, você tem esse acesso para você ir lá pegar o livro e o que você vai trabalhar com a turma, entendeu? Lógico, tem supervisora, mas escolas menores não tem toda essa estrutura de ter um supervisor ali do lado para te ajudar no plano. Muitas vezes é solto. E eu sinto essa dificuldade, sabe, de escolher um livro corretamente ali para educação infantil. Eu lembro de você ter lido aquela pra gente, finalzinho do ano passado, que foi A Casa Sonolenta. Esse ano, na época da pandemia agora, o que eu vi de versões, porque eu não conhecia aquele livro, o que eu vi de versões do pessoal trabalhando nesse livro, da Casa Sonolenta, eu achei fantástico, sabe? Tá uma sugestão anotada lá no meu caderno, tipo assim, nossa, posso procurar esse livro que eu sei que vai chamar a atenção dos meninos. Eu tenho essa dificuldade de escolha, sabe? Principalmente a gente... a gente vai até discutir isso na semana que vem, né, de literatura, e vocês vão me desculpar, e eu fiz uma confusão danada, porque hoje era aspectos antropológicos, não era nada de literatura infantil. Não sei por que eu fiquei com literatura infantil na cabeça hoje, mas já comecei na literatura, vai na literatura hoje, e depois eu troco a semana que vem. Não sei por que eu achei que hoje era segunda-feira, enfim, estou ficando gaga. Fica muito tempo dentro de casa e dá esses bugs na cabeça da gente. Mas a gente vai, sim, na próxima aula de literatura infantil, vocês vão ver alguns livros, alguns tipos de livros diferentes, né? E aí a gente vai começar a trabalhar essa questão de livro, de sugestão de livros, porque tem uns que são bem bacanas, bem simples, e as crianças adoram, né? Então, o objetivo é esse. E o que é importante quando a gente vai trabalhar com um livro, o professor vai trabalhar com um livro, é que ele pegue esse livro antes e ele leia, né? Ele conheça bem a história, que ele olhe bem as figuras, perceba os detalhes, porque as crianças vão perguntar, vão discutir, e você precisa estar pronto para atender as necessidades dela. E se elas não perceberem, você tem que estar pronto para chamar a atenção delas àquele respeito, né? Para despertar a atenção. Gente, olha ali, vocês viram que lá no cantinho, lá perto da casinha, tem uma florzinha, né? Então, vai ficando mais fácil para vocês, para as crianças entenderem. Mas é fundamental que o professor tenha acesso ao livro, que ele conheça o livro, que ele tenha contato com esse livro para poder explicar. Até aqui, tudo bem? Né? Então, a gente vai discutindo esses assuntos de trocar ideias sobre os livros. Eu vi muitas sugestões que vocês mandaram quando eu pedi, né, numa das atividades,
muitas sugestões eu conhecia, alguns livros eu não conhecia, e eu comecei a ir atrás, porque eu sou uma leitora compulsiva, eu gosto muito de ler, e eu adoro livro infantil, adoro. Eu baixei, acho que todo mundo que está aqui assistindo na escola teve que ler livros daquela coleção Vagalume, né? Eu baixei, eu consegui, me mandaram até um link, que acho que tem 60 e tantos livros online dessa coleção. E a semana passada eu li A Ilha Perdida. Adoro, adoro ler livro O Rapto do Garoto de Ouro, O Mistério de Cinco Estrelas, O Escaravelho do Diabo. Adoro ler. E gosto de livro infantil. O Caso da Borboleta Tíria. Foi o primeiro livro que eu li dessa coleção. No século passado, literalmente. Jesus. Enfim. Mas as crianças, elas precisam desse encantamento. Como tudo está muito tecnológico, né? Vocês conseguiram assistir o vídeo dessa semana que eu pus para vocês, da criança contando historinha? Que eu postei lá no Google Class, né? Ali você vê que é uma criança que tem contato com o livro, né? Eu passo para vocês depois, para quem quiser, esse link da coleção Vagalume, eu vou achar ele aqui no meu computador e mando para vocês no grupo. Aquela menininha contando a história, você percebe que é uma criança que tem acesso a livro, porque o livro faz parte da rotina dela, de ouvir histórias, porque ela pega e ela aponta e ela fala, porque para ela é isso, alguém conta história para ela, ela vivencia. Tem um outro vídeo que eu queria ter achado para mostrar para vocês, não achei. É uma menininha de um ano e pouquinho, que ela está sentada no quintal com um tablet no colo. E ela está lá mudando a página e ela está vendo alguma coisa com o bichinho, porque ela ri para o bichinho, toca música, e ela está lá mexendo. Então, ela está com o dedinho e virando as páginas do tablet. Para ela, absolutamente normal manusear o tablet. Tiram o tablet dela e dão para ela uma revista. Só que a revista, eles colocam com a lombada ao contrário, põe de ponta cabeça para ela. Então, se ela raspa o dedo, como ela raspa no tablet, ela não consegue virar a página. E aí ela passa o dedinho ali e não acontece nada. Aí ela bate, né? Ela bate com o dedinho. Não faz nada. Aí ela chacoalha. Não muda a página. Aí ela chora. Aí alguém vai lá e ensina ela que tem que virar a página. Mostra para ela que dá para virar. Aí ela vira uma, aí ela fica com o dedinho. Como não muda, ela joga a revista longe, ela não quer aquilo. E ela chora. Aí dão de volta o tablet, ela põe o dedinho, muda a imagem, ela dá uma gargalhada e fica lá lendo, né, do jeito dela. Então, as crianças, parece que elas, parece não, é fato, que elas têm uma facilidade muito grande com esses novos recursos tecnológicos, né? Elas assimilam e aprendem muito rápido. Na verdade, criança aprende rápido qualquer coisa. Criança, ela é uma esponja, né? Tudo que você dá, ela absorve, de positivo e de negativo, né? Então, quando eu falo que a gente, como professor, tem que ter postura, porque as crianças, elas copiam, elas imitam o que a gente faz, né? Eu até contei a história das minhas mãos, que eu falava muito com a mão, e quando uma aluna foi me imitar, ela fazia os mesmos gestos, assim, e eu falei, nossa, como isso atrapalha para quem está assistindo. Porque, normalmente, agora nos vídeos, a gente se vê, mas eu vou dizer que eu não fico regravando meus vídeos, não. Então, outro dia até, no finalzinho do vídeo, eu estava com uma vontade louca de espirrar. Eu tentei segurar, não deu jeito, mas eu não ia gravar tudo de novo, porque eu tinha espirrado. Porque eu espirro na sala, né? Então, a não ser que seja uma coisa muito, muito fora do normal,
Eu não fico regravando os vídeos, não, porque eu acho que fica a minha fala fica mais natural para vocês, porque o jeito que eu estou falando no vídeo é o jeito que eu falaria com vocês na sala de aula. Eu não fico cronometrando, nem fazendo tudo muito fechadinho. É uma coisa mais à vontade, porque vocês precisam se sentir à vontade para estudar, vocês precisam se sentir à vontade para entender o que a gente está falando. Então, quando a gente começa a ficar muito formal, muito distante, a coisa parece que não tem a mesma ligação, não tem o mesmo encaixe. Então, vocês me desculpem, porque de vez em quando eu vou espirrar, eu vou tossir mesmo. Meu gato, outro dia, apareceu no vídeo, porque eles, ao contrário dos meus filhos, que eu consigo manter a casa relativamente em silêncio, com voz e tudo, os gatos, eles não se incomodam, eles entram e passam na frente da câmera, sem o menor problema. Mas o nosso objetivo é esse, de fazer com que as coisas fiquem mais claras, é tentar nos aproximar de vocês, mesmo à distância, né? É fazer esse contato ficar mais próximo, para que a gente consiga estabelecer uma dinâmica de aula que seja mais produtiva, né, para todo mundo. Esse é o objetivo. A partir da semana que vem, então, vocês vão me dizer se vocês acham que isso é válido, que a aula assim funciona. Hoje a gente está são 14 pessoas que estão assistindo a videoaula. Quem não puder, vai poder assistir depois. Mas, assim, vocês viram que nada é novo, é tudo para tirar a dúvida, é para esclarecer, é para ouvir de vocês o que é que vocês precisam, o que é que vocês estão sentindo. Porque aí a gente discute, a gente faz as nossas reuniões de professores e é a oportunidade de falar, gente, olha, tem aluno pedindo isso, ou tem aluno que está tendo dificuldade com aquilo, a gente precisa mexer, precisa pensar. Tudo é ajustável, né? Tudo é ajustável. O nosso objetivo é passar o conteúdo que tem que ser passado da melhor maneira possível, né? Mas sem sobrecarregar ninguém. A gente sabe que vocês têm, acho que vocês têm 9 conteúdos diferentes, né? Então é bastante coisa. 9 conteúdos, então na semana são 9 atividades, são 9 textos para ler, é coisa para caramba. Que na sala de aula, de uma forma ou de outra, vocês faziam isso, mas eram de formas diferentes, né? Era mais dinâmico. A atividade tinha a colega do lado, que se você não entendeu, você trocava uma ideia com a sua colega ali do lado, a professora estava ali mais acessível, né? Era mais fácil de perguntar, de tirar a dúvida ali na hora. Então, eu sei que a distância foi mais complicada, né? Mas a gente está se adaptando, está todo mundo tentando se enquadrar nessa nova realidade, que a gente não sabe até quando isso vai durar, né? A hora que a gente achou que fosse começar a melhorar, o pessoal relaxou de novo nos cuidados com a pandemia e os números cresceram demais. Então, agora volta, vai fechar tudo de novo, vai bloquear comércio de novo, porque o pessoal não consegue entender que a gente é ruim ficar em casa, é ruim ficar em casa. Que outro dia, no domingo, eu adoro festa junina, adoro. E não ia ter, né? Aí eu fiz uma festa junina aqui em casa. Fiz enfeite, fiz uns bonequinhos. Depois eu vou pedir para Giovana pegar meu bonequinho para vocês verem que bonitinho. Enfeitei a mesa, comprei bandeirinha, fiz as comidas de festa junina, aprendemos a fazer maçã do amor, eu e as meninas aqui em casa.
e fizemos festa junina aqui para casa. Nós estávamos em 6 pessoas que estão aqui em casa todos os dias, que moram aqui, e fomos nós que fizemos a festa junina aqui em casa. É o que tinha para ser feito, né? É o ideal? Não. Eu queria era estar num lugar cheio de gente, com música de festa junina, mas era o que tinha para fazer. A gente tem que se resguardar agora, tem que tomar cuidado, porque é uma doença muito séria. Olha, se vocês acompanham os números, olha como subiu o número de contaminados, de infectados nesses dias, né? Então, tomem cuidado por vocês, pelos seus familiares, mantenham o lockdown, fiquem em casa, porque é preferível a gente fazer um mês de lockdown bem feito e essa doença sumir, sair e ir embora, do que a gente ficar fazendo mais ou menos e isso ficar com ciclos de diminui um pouquinho e aumenta demais, diminui um pouquinho e aí vai complicando bastante, né? Eu vou mostrar para vocês, a gente ainda tem recebido, nós professores, questionamentos, eu fico confusa, eu não sei se eu fiz atividade, se eu não fiz, se tem coisa para fazer ou não. Outro dia eu postei uma tabela para vocês, para tentar ajudar, mas eu pensei num outro modo que eu acho que talvez facilite para vocês, fique melhor para visualizar, para vocês anotarem. Eu vou abrir a apresentação, só um pouquinho. Vai abrir aqui. Vocês estão vendo? Todo mundo está vendo? Sim. Oi? Está dando para ver esse calendário? Tá. Ok. Eu fiz esse calendário do mês de julho, né? Com os dias da semana aqui, e cada dia certinho. O que eu pensei? Que nem hoje aqui, quarta-feira, vamos colocar assim, Adriana, aula online, sem atividade. O da Sandra, vamos colocar a Sandra, questionário e a data de entrega. Vocês colam essa folha no caderno e todo dia, conforme a aula vai acontecendo, vocês vão anotando aqui o que vocês têm que fazer e o dia que vocês têm que entregar. Porque aí fica fácil de vocês irem identificando as atividades, para vocês não se perderem, né? O objetivo é facilitar essa conversa, esse trabalho com vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui, isso aqui é a pasta do primeiro período, da turma de vocês. De literatura infantil, olha como que eu faço. Eu tenho todos os dias que eu dou aula aqui, e dentro de cada dia eu tenho a atividade que eu faço e o texto que eu posto para vocês. Então, se vocês se organizarem, abrir uma pastinha para cada professor, né, para salvar as atividades. Quem não tem computador, não tem problema, faz no caderno, tira a foto, manda a foto lá no Google Class. Tem alguém ainda com dificuldade para acessar o Google Class, que não está conseguindo acessar para resolver a atividade? Porque se tiver, eu consigo entrar por aqui e consigo mostrar para vocês. Se vocês acharem que vale a pena, que é importante. Alguém precisa? Não, está tranquilo isso? O Google Class está tranquilo para vocês fazerem? Ok. Porque, assim, a ideia é facilitar esse processo.
Natália quer falar? Não. Ah, ok. Queria ver se... Depois eu vou achar. Então é isso, gente. Hoje a aula foi mais... Eu errei até o conteúdo. Fiquei emocionada. Errei conteúdo. Eu juro que da próxima vez eu não erro mais. Mas vai ficar gravadinha lá para vocês. Então, agora eu quero mesmo... Eu vou parar de gravar, porque o que a gente vai discutir agora não precisa